Olá, boa tarde. Meu nome é Max Jacques, eu sou chefe de cozinha do Instituto Brasil Agosto e estou aqui hoje para mais uma conversa da série Figuras da Cozinha Brasileira, que hoje entrevista uma grande pesquisadora da confeitaria tradicional brasileira, da doçaria brasileira, que é a Joyce Galvão. Ela tem um percurso aí que envolve publicações de livros, a produção de uma websérie, uma sequência de cursos ministrados e uma investigação vasta sobre o uso do açúcar nas receitas tradicionais brasileiras e também como a sua associação com frutas nativas e assim por diante. Joyce, extremamente pontual, acabou de me mandar uma solicitação, então vamos começar essa conversa. Conectando. Olá! Oi, tudo bom? Eu fiquei nervoso e esqueci até o fone de ouvido. Eu tenho que colocar porque às vezes vem os ruídos, minha filha fala e eu. É melhor. Joyce, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Tenho certeza que ela será muito produtiva. Então, muito bem-vinda novamente ao Instituto Brasil Agosto, dessa vez de forma virtual. Obrigada, fiquei muito feliz com o convite. É sempre um prazer e falar sobre confeitaria. É muito bom. Então, vamos lá, porque a gente já tem essa experiência de que live voa. Então, né, daqui a pouco deu 1 hora e a gente nem viu o que aconteceu. Joyce, a série é Figuras da Cozinha Brasileira. Acho que a primeira coisa a contar, gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, falasse de como você chegou nesse momento, nesse percurso, e aí a partir disso a gente vai fazendo outros caminhos. Pode ser? Tá, pode. Bom, eu estudei gastronomia, né? Pulando uma parte aí já, vamos para a parte que eu decidi entrar nesse mundo da gastronomia e fui atrás de uma faculdade, fiz um curso. Só que durante o curso eu tive muitas dúvidas, muitas inquietações, questionamentos. E quando eu saí para o mercado de trabalho, eu continuei com essas dúvidas. E aí eu resolvi, por 2 caminhos, solucionar todas essas minhas inquietações. Uma foi buscando trabalhar com profissionais que eu admirava e achava que iam responder essas questões, e outra era estudando, indo atrás do conhecimento. Tentei por vários caminhos trabalhar com esses profissionais, recebi algumas respostas positivas, mas não era um caminho muito fácil para aquele momento, então eu fui estudar e aí eu fui fazer engenharia de alimentos. O que foi muito bom, né? Eu consegui ver o lado da indústria e no meio da faculdade eu recebi o convite para ir trabalhar na Espanha, na Fundação Alicia, que na época ela era presidida pelo Ferran Adrià, ele estava entrando mais de cabeça nesse projeto de pesquisa, de sinergia de indústria, química com a cozinha, e eu fui para lá, trabalhei 1 ano lá e voltei. E aí, quando eu voltei, eu consegui enxergar, nessa minha experiência na Espanha, como que realmente era possível juntar esses 2 mundos, né? Da pesquisa mais científica, do conhecimento todo que a indústria detém e transformar isso para cozinha. E aí fui dar aula, fui trabalhar em algumas empresas, trabalhei coisas, até eu decidi entrar de cabeça na confeitaria, trazer esse conhecimento essa sinergia desses mundos para a confeitaria, e conforme isso foi acontecendo, eu fui vendo falhas de informação, falhas de pesquisa, falhas de conhecimento, e fui navegando por esses lados, por esses mares. Sim. Acho que tem um traço muito do tipo de resultado de pesquisa, de conteúdo que você expõe, tem muito esse traço dessa curiosidade, dessa inquietação com o que muitas vezes acontece na cozinha, que é o boato reproduzido à exaustão, que se torna uma verdade, né? Então, eu acho que esse é algo que eu, pessoalmente, como chefe de cozinha,
acho bastante interessante no trabalho que você desenvolve, porque especialmente a gente sabe que tem essa divisão entre a cozinha salgada e a confeitaria, né? De alguma maneira, profissionalmente isso está posto, e de alguma maneira, inclusive para cozinheiros que têm um percurso com linha de produção da cozinha quente, que é o meu caso, a gente alimenta e reproduz um monte de míticas, de medos, de falácias, inclusive, sobre a confeitaria, né? Isso é muito interessante. Eu, eu, Por favor. você tá me vendo normal? Eu tô te vendo, mas de vez em quando tá dando umas travadinhas. Aí eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Eu vou pôr no 4G para ver se melhora, porque Tá, você também tá travando. vamos ver. Acho que agora travou aqui pra mim. Não sei se caiu, se eu caí. E aí, Voltamos. voltamos? Acho que voltamos. Eu acho que a minha internet, de manhã eu fiz uma live, aconteceu a mesma coisa, mas acho Bom, que agora é o funcionou. novo normal. Tá tudo É. certo. Quem tá assistindo, nada que quem esteja em casa não tenha passado também. Voltou. Mas a gente estava falando então dessas míticas, né, sobre esses boatos reproduzidos à exaustão, e que é algo que você, nas tuas produções, no teu livro, né, no curso que você deu no Instituto Brasil Agosto, isso é sempre muito pautado, muito esclarecido, que é muito interessante. Eu acho que a cozinha tem essa questão do empírico, né? Especificamente na confeitaria, a gente sempre se baseou muito no caderno de receita da avó, da Uhum. bisavó, que possivelmente teve o conhecimento também passado por uma outra pessoa, né? É um conhecimento passado no boca a boca. Sim. E eu sempre vi as pessoas falando, a receita da minha avó é melhor. Nada contra as avós são maravilhosas, elas nos ensinaram muito. Mas eu acho que profissionalmente a gente precisa pensar sempre em dar um passo além, Uhum. em melhorar os produtos, enfim, pensar um pouco mais sobre o que a gente faz na cozinha, porque uma reprodução meio sem sentido. Então a gente acaba fazendo as coisas no automático e não refletindo, né, Uhum. sobre o ofício. Meu celular quer me deixar nervosa. Ele está te Acho que boicotando, ele, voltou. ele não vai deixar. Tá A tudo cozinha certo. quente. Não, ele fica me dando vários avisos aqui que não. Mas vai funcionar. Eu acho que a cozinha quente, salgada, enfim, os chefes de cozinha, eles têm hoje muito disso de refletir, de questionar, de buscar soluções diferentes, talvez de trocar um pouco mais, né? E a confeitaria não. A gente sempre está fadada na receita, Na no. saudade, no jeito antigo, Exato. como se fosse proibido contemporizar, né? Eu insisto sempre nesse ponto, porque o mote do Instituto Brasil Agosto e muito do trabalho que eu desenvolvo no Instituto é fazer um registro dessas receitas tradicionais. Mas só faz, eu sempre bato nisso, só faz sentido esse registro, não é nem esse resgate, porque é prepotente falar de resgate, mas esse registro e essa divulgação, ela só faz sentido se nos ajudar a construir respostas para o futuro ou soluções para o presente. Né? A ideia Exato. não é registrar para colocar num lugar de museu intocável, como se não fosse possível, ou como se fosse, inclusive, proibido revisitar essas práticas, revisitar essas receitas e contemporizá-las, porque senão a gente joga todo esse saber num ostracismo que vai levar à perda, à morte, vai ficar para trás, porque as comida é uma solução, né? Confeitaria é uma Uhum. solução, adoçaria é uma solução, é uma resposta tecnológica para um problema muito básico que é como sobreviveremos, como vamos nos alimentar, sentir prazer, nos conectar. Então, isso de dar esse passo, essa provocação que você faz, acho muito sagaz, muito relevante.
Eu sempre busco também instigar um pouco as pessoas. Então, às vezes, eu faço algumas colocações e eu percebo que as pessoas vêm munidas de uma raiva sem antes refletir um pouco sobre aquilo, né? E é muito isso que você falou, a gente não precisa cair no ostracismo da coisa. A gente pode pensar, a gente pode analisar, entender como aquela coisa era feita, de onde ela surgiu, como ela, enfim, os ingredientes com, sei lá, um preparo sempre foi feito e a partir daquilo evoluir, mas evoluir com consciência, né? Com inteligência, né? Não só caindo naquele oba-oba, que é algo que tem muito na confeitaria, né? A confeitaria, ela tem as ondas, as modas, e parece que vai todo mundo junto para aquilo. Então, cria-se uma moda, vem todo mundo para cá. Aí cria-se outra moda, vem todo mundo para cá. Sem questionar, sem falar, poxa, por que eu estou seguindo isso? Qual que é a minha verdade? Qual que é a história que eu quero contar? O que é importante para mim? Então, a confeitaria, eu acho, pelo menos no Brasil, que falta o pensar, o analisar. Inclusive, entender o que é a confeitaria do Brasil. Porque a gente tem um olhar muito para o que vem de fora, muito para a confeitaria francesa, que a gente idolatra demais, e a gente esquece de trazer um pouco a nossa história, carregar a nossa história no doce, que é super importante. Politicamente, economicamente, né? Existem razões por comermos tanto açúcar no Brasil né? É uma razão colonial, econômica. Inclusive, a patisserie francesa se constrói muito em função do açúcar que se produz aqui. Inclusive, a doçaria portuguesa e tudo mais. Então, isso é muito bacana, né? De esses entrelaçados. Eu acho muito interessante isso que você coloca. Nunca tinha parado para pensar de que a confeitaria, de alguma maneira, tem esse convite à não profissionalização. Não sei se eu posso colocar assim, mas esse saudosismo, talvez. Mas queria aproveitar que a gente está falando disso para falar de um projeto que você desenvolveu, que eu assisti desde o primeiro episódio, principalmente a dos de Minas Gerais, acho que esses foram para o ar, né? Que chama Doce Brasil, que é essa websérie que você fez em 2019. Queria que você contasse um pouquinho sobre ela, porque eu acho que fala um pouco dessa ancestralidade, mas dessa ancestralidade que nos ensina como fazer para o futuro, né? Enfim, se puder contar um pouquinho sobre isso. O projeto Doce Brasil, muitos dos meus projetos, eles nascem por insatisfações que eu tenho. E pela falta de respostas que a gente tem de bibliografia, de eventos, até de programas na TV. Eu sempre me perguntei por que o confeiteiro ele não conhece a história do doce, do açúcar. As pessoas, elas falam muito sobre ingrediente, creme de avelã tal, leite tal, produto tal, mas ela não sabe o que aconteceu antes. Ela não sabe da onde surgiu a profissão dela, por que aquilo ali é importante. E a gente tem uma bibliografia muito limitada sobre confeitaria, mesmo porque eu, na minha visão, duvido de uma confeitaria brasileira. Eu acredito que a gente esteja evoluindo, construindo, ainda mais hoje que tem muito mais profissional que está pensando, está refletindo, né, no setor. Mas eu vejo que a gente tem uma doçaria muito bem estabilizada e que ela existe, né? Ela está escondida em regiões muito específicas do Brasil. Ela está no bolo de rolo, ela está num doce de figo verde, ela está numa goiabada, ela está num doce de espécie, mas a gente desconhece, né? Parece que tudo fica centralizado sempre naqueles sabores da moda, que é o que eu falei, né? Fica uma modinha. Sim. E a gente deixa tudo isso de lado, a gente deixa isso tudo para um sabor de saudade, para uma coisa afetiva, distante. E eu vejo as pessoas sempre falando, nossa, mas aquele docinho de figo verde é tão delicioso. E eu falo, bom, e você consome? Você gosta? Você faz? Você...
Ah, não, não faço porque ninguém compra, ou não faço porque é muito difícil, ficou só na saudade. E assim, as pessoas não conhecem. E aí eu comecei a ouvir muito, porque eu vou resgatar o biscoitinho de não sei o quê. Eu falei, não precisa resgatar, ele existe, ele tá Ele lá. tá lá. Está sendo feito, existem muitas mãos fazendo aquele doce, é só você ir até ele. Ele não é que nem um creme de avelã que está por todos os cantos do país. Uhum. Ele é um produto de uma região específica, ele existe e ele está lá para você consumir e conhecer a história dele. E aí, com tudo isso, eu falei, bom, tentei vários patrocínios, foi 5 anos pensando nesse projeto, até que ano passado eu falei, eu comecei a gravar no final de 2018, eu peguei meu celular, sem saber filmar, e fui. Vou lá ver. E fui. Eu falei, gente, senão isso não vai sair do papel, então vamos ver como que eu consigo fazer ele acontecer. E sem saber escrever roteiro nem nada, eu fui entrevistar produtor de fruta, e aí todo mundo me pergunta como que eu descobri esses produtores, né? Eu falei, gente, eu me enfiei numa palestra de agricultor no meio da USP. Fui até a USP, em Piracicaba, paguei para assistir um workshop e fiquei lá no meio. E foi muito engraçado, que todo mundo se apresentando, e aí de repente chegou na minha vez de me apresentar. E eu, então, eu sou confeiteira, e todo mundo fez assim, vum! Aí eu falei, Quem que você tá fazendo aqui? Quem Estranho é no ninho. Então, assim, eu fui resolvendo essas questões, e Minas Gerais, que você falou, foi um acaso. Tem uma amiga minha que chama Juliana Bonomo, ela fez um estudo muito profundo sobre as quitandeiras de Minas. Uhum. E na época que eu liguei para ela, ela mora hoje em Nova York, eu falei, Ju, quero te entrevistar para o Doce Brasil. Aí ela falou, Joyce, eu tô indo amanhã para Minas para participar do Festival de Quitanda em Congonhas. Quer ir? Tô indo. Então, tipo, eu corri e fui. Levei minha filha doente, então eu ficava gravando com minha filha doente no colo. E fui conhecer as quitandeiras com ela, que inclusive ela escreveu uma tese, e a tese, o objetivo não foi só escrever essa tese, que inclusive está no Sobremesa, que é um site que eu tenho. Uhum. Tem uma parte dessa tese lá, ela entrou com um pedido no IFAM para patrimonializar o ofício de quitandeira. De quitandeira. Então, assim, existem pessoas fazendo, só que essas pessoas, elas não têm uma voz, porque a voz da confeitaria tá no bolo que derrama 1 quilo de calda, enfim, tá na moda. Tá no centro urbano, né? Acho que esse é um ponto muito interessante, e que eu tenho me questionado, porque sou do interior, mas moro em São Paulo há um pouco mais de 2 anos. Muita da pesquisa parte do centro urbano, e muitas vezes fazendo suposições sobre a vida no interior, e a gente sabe que existe uma grande diferença, né? Nas práticas alimentares, inclusive no interior do Brasil e nos centros urbanos. Tem algumas perguntas aqui, não sei se você está olhando para isso. Não, eu tô super olhando para você. Mas eu queria para complementar esse debate, tem uma pergunta da Vanessa que diz assim: você acredita que transformar as antigas receitas em vegetarianas e veganas para atender esse público é uma forma de evolução na confeitaria? O Gastrofoto pergunta sobre a websérie, ela está disponível no canal da Joyce Galvão, chama Doce Brasil. Então, se você procurar Doce Brasil no YouTube, Joyce Galvão com Y, você vai encontrar. Fiz isso recentemente, inclusive, para me preparar para a entrevista. Acho que das perguntas era essa, né? De contemporaneizar, tornando as receitas vegetarianas ou veganas. Eu acho que é uma forma de confeitaria contemporânea. E vou falar, existia uma época em que eu torcia um pouco o nariz. Uhum. Porque eu via que a necessidade de uma confeitaria vegana não era para atender pessoas com intolerâncias alimentares. Era para atender pessoas que queriam consumir doce, mas não queriam engordar. E eu comecei a ver uma galera fazendo a confeitaria vegana, vegetariana ou sem refinados.
Ah, eu não uso refinado. Aí eu perguntava, mas o que você usa? Eu uso farinha integral e eu uso açúcar demerara. E Ok, os qual a dois são diferença, aquela refinados, pálida? né? E aí isso me incomodou. Só que eu comecei a ver muitas pessoas pedindo, questionando, e aí eu fui estudar, fui me aprofundar. E acho super válido, mas não no sentido de que isso é uma confeitaria vegana. Eu acho que o que os veganos têm feito e têm estudado é muito interessante para a gente fazer uma confeitaria mais inteligente, no qual a gente não precise usar só açúcar refinado, a gente pode usar outras fontes de açúcar, a gente não precisa só usar farinha branca, a gente pode acrescentar outros tipos de farinha de outros grãos. Então, eu acho que isso é benéfico tanto para criar uma confeitaria mais inclusiva, quanto para melhorar e, enfim, a confeitaria comum do açúcar refinado e da farinha branca. Eu chefiei um restaurante na época do boom da gastronomia funcional, ali por 2013, 2014, eu chefiei um restaurante no Sul durante 3 anos. E esse ponto que você coloca é um ponto assim que era uma das minhas maiores angústias, porque a gente tinha um selo, né, de um restaurante de gastronomia saudável e, obviamente, como chefe do restaurante, eu tinha um entendimento do que é saudável. E a demanda que me vinha no balcão não era a demanda do que era saudável, era a demanda do sem açúcar. Então, me importa menos que seja, eu sempre uso esse exemplo, tudo bem se não for orgânico, desde que não tenha açúcar. Então, eu não sei se é sobre saudabilidade ou se é sobre não engordar, e aí entra aí em vários debates de padrão estético e tudo mais. Mas uma coisa importante, porque naquele momento a gente fazia, né, tinha muito isso também, a demanda do vegano e do vegetariano, a gente não, acho que a primeira coisa é entender que a gente não precisa transformar tudo. Talvez o primeiro passo seria investigar o que já temos, porque muita coisa da confeitaria é vegana e é vegetariana, Sim, né? Então, assim, já tem, especialmente a doçaria brasileira, os doces tradicionais, por exemplo, você vai encontrar vários, né? Os doces à base de fruta e açúcar, por exemplo. sim. Então, os biscoitos de polvilho, que podem ser feitos sem ovos e sem leite, os pãezinhos de polvilho, que hoje comumente se chama de pão de quê, mas que também não tem muita invenção, não é nenhuma novidade, né? Ele já aí, o problema está em vender isso como biscoito vegano. Isso para mim me incomoda, vender um biscoito, sei lá. Sim, porque é fazer um label que não é, né? Fazer uma demarcação que não é exatamente. Mas acho que no final, no frigir dos ovos, essa contemporização é fundamental. É aquilo que a gente falava antes. É a obrigação de cada geração dar mais alguns passos e preparar para as próximas, né? Então, acho que é um pouco essa responsabilidade que no final das contas todos nós profissionais temos. Sim. E é aquilo justamente, uma das razões de eu escrever o livro A Química dos Bolos, porque as pessoas sempre falavam, porque a receita da minha avó... Uma vez eu fui dar uma aula numa ONG e acho que isso me deu um estalo, que atendia me fugiu a palavra, asilos. Então eu ia dar lá uma aula para as senhoras, para elas passarem um momento gostoso, fazer um bolo, lembrar. E aí eu lembro que eu fiz uma aula, tal, tudo assim. Aí uma senhora falou assim, eu não faço assim. Eu falei, e como a senhora faz? Ela falou assim, eu fazia errado, fazia tudo contrário. Aí eu falei, não, tudo bem, se a senhora faz assim, você gosta, tá super certo. Só que aí eu voltei para casa e linkei, né, as pessoas falando que a receita da avó é maravilhosa e uma receita técnica correta. Eu falei, poxa vida, a gente precisa ir um passo além das nossas avós. Elas deram um conhecimento aqui, só que é o nosso papel dar um passo aqui. Sempre relembrando do quanto elas foram importantes para a gente, mas estando um passo à frente, né, indo adiante. Relembrando, referenciando, reconhecendo, né? E também entendendo que nesse trabalho que a gente desenvolve no Instituto, que tem muito a ver com pesquisa de receitas antigas, a gente não pode cair na enganação de achar que o leite que eu tenho acesso hoje é o leite que a minha avó usava. Ou que o trigo que eu tenho acesso hoje, ou o açúcar. Então, muitas vezes, a reinterpretação de uma receita, a reelaboração de uma receita, passa por alterar a proporção, passa por alterar, inclusive, ingredientes, porque os resultados, os ingredientes já não são mais os mesmos, né?
Exato. Só que, indo um pouco além disso, eu sempre falo, né? A técnica, ela existe, o conhecimento empírico, né, que ajudou a gente a desenvolver essa técnica, e eu acho que as duas coisas, elas andam juntas, né? A gente precisa, a confeitaria, no Brasil, né, o que a gente entende como confeitaria, ele precisa vir carregado disso, desse nosso passado, dessas nossas lembranças, das nossas avós, porque torna o doce no Brasil dá mais sentido para o doce feito no Brasil. Quando a gente traz um entremets vindo da França e a gente quer consumir esse entremets aqui, a gente não se identifica, porque não é algo nosso. A gente pode consumir, pode ser muito gostoso, muito bem feito, ensinado, porque eu acho que a gente tem que aprender várias, enfim. Mas ele não se identifica com o público brasileiro. Principalmente público que não é de cozinha, né? Porque eu acho que confeiteiro tem mania de fazer doce para outro confeiteiro e não para um público que só quer comer algo gostoso. Eu acho que, puxando aí nisso que a gente tem falado da questão profissional, da atuação profissional, acho que uma outra grande contribuição que você tem para o cenário da confeitaria no Brasil é a realização do Compartir, né? Que é justamente esse espaço de diálogo sobre confeitaria e sobre o jeito, né? Além das receitas, mas o jeito de fazer doce, de comer doce no Brasil. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre ele? Posso. O Compartir, ele nasceu de outra inquietação, eu reclamava, eu falava, gente, não tem evento. A gente tem eventos de confeitaria no Brasil, mas a maioria é voltada para bolo, né? A gente não tem um evento que fale sobre confeitaria de restaurante, que traga um antropólogo para falar sobre doce. E eu falava, poxa vida, não tem nenhum evento que eu realmente queira ir. Eu ia nos eventos que trazem chefes especificamente de comida salgada, né? E aí, quando eu morei na Espanha, eu fui em um evento lá e eu vi confeiteiros dividindo o mesmo palco, aquele palco lindo, maravilhoso, que todo mundo coloca os chefes para brilhar, com chefes importantes. Então, eu via o Ferran Adrià e do lado eu via, sei lá, o Rafael Delgado. E juntos, falando juntos, mostrando a importância de ambas as coisas juntos. Eu falava, poxa vida, isso não tem no Brasil. Então, vou tentar fazer. E aí, a primeira edição do Compartir, que é um evento que reúne confeiteiros ou pessoas apaixonadas por confeitaria, ou cozinheiros que queiram entender melhor esse universo, para trocar, né? A primeira edição eu fiz meio que pequenininha, para eu ver se eu ia conseguir fazer um evento, porque eu também não entendo nada disso. Me meti a besta. Deu certo, aí fui fazer a segunda edição. A segunda edição trouxe muito mais receita e confeiteiros do que a última edição, que foi ano passado, que eu acho que nessa última edição eu consegui trazer muito o que eu queria para o Compartir, que é trazer antropólogo, trazer nutricionista para falar de açúcar, foi trazer, enfim, o Thiago foi junto com a Rafa, foi trazer pessoas para pensar confeitaria. E pensar confeitaria não é falar só com confeiteiros, é falar com diversos profissionais, é trazer sabedoria de diversas outras áreas. Então, na terceira edição, eu convidei a minha professora, grande mestre, doutora, acho que ela é pós-doutora em engenharia de alimentos, para falar sobre açúcar, sobre a química do açúcar. E fazer a gente entender melhor um dos ingredientes que a gente mais usa e usa de maneira errada. E essa aula foi muito incrível, porque durante a palestra foram surgindo mitos, que são mitos terríveis, erradíssimos. Me conta! Quero exemplos, quero nomes. Vários, eu não sei se eu vou lembrar um agora, mas eu lembro muito das pessoas perguntarem para ela dá uma resposta como pós-doutora em engenharia de alimentos, como mestre em química, e as pessoas mesmo assim duvidarem. Contestarem. Por quê? Porque o empírico está tão incrustado que a pessoa não consegue enxergar a ciência realmente como uma resposta, não que seja uma resposta exata, né? Ela sempre está evoluindo. Mas eu falava, gente, vai ser difícil.
Mas aí o compartilhar é assim, né? Ficamos todos no mesmo nível, não temos palco. Isso é algo que eu sempre falei, não quero ter palco, eu quero todo mundo no mesmo nível, porque somos todos iguais, só estamos trocando. E, enfim, chamar diversos profissionais para falar sobre diversos assuntos e sair de lá inspirado para cada um, de maneira individual, decidir o que vai fazer com a sua carreira, enfim, é mais ou menos isso. Tem muita poesia no que você faz e tome isso como um dos maiores elogios que eu posso dar. Assim, acho de verdade muito bonito do jeito como você coloca as coisas, do jeito como você produz e tudo mais. Acho que o compartilhar, eu não pude ir no do ano passado. O Thiago era nosso chefe de cozinha, fez um trabalho junto com a Rafaela Medeiros na Escola de Gastronomia Social do Ceará, que foi o desenvolvimento do leite de pedra, que inclusive é uma delícia, um doce de leite vegano incrível, feito com rapadura e doce de leite da cidade de Pedra Branca. Eu não sei qual é o nome dele, mas o @gastrofoto fez uma pergunta aqui e indústria está vindo na nossa conversa o tempo todo. Acho que é um grande marco você ter estudado engenharia de alimentos. E também está muito na narrativa contemporânea, principalmente dos últimos 20 anos, algo que eu costumo chamar que de alguma maneira é a vilanização da indústria, né? Então, a gente vilanizou a indústria, a gente decidiu, então, que a indústria é do mal, é só do mal, e não tem jeito da indústria ser contributiva, ou a gente não reconhece do quanto a indústria, no final das contas, também resolve um monte de perrengue contemporâneo. Então, de onde eu vejo, pelo menos, acabamos sendo, muitas vezes, maniqueístas ao tratar da indústria. Como foi para ti a tua experiência de estar dentro, de trabalhar no desenvolvimento, e como que você vê essa relação hoje da gastronomia com a indústria de alimentos? Acho que existem várias coisas que eu poderia falar isso, tanto sobre os meus colegas engenheiros e químicos, quanto a parte da gastronomia em si. Os mundos, pelo menos no Brasil, eu vejo que eles não conseguem conversar muito. Talvez hoje um pouco mais, porque a gente tem profissionais que querem entrar nesse mundo da gastronomia e ajudar de certa maneira. Mas eu acho que se essa sinergia acontecesse, ia ser muito benéfica para ambos. A indústria de alimentos, ela é mais do que necessária na nossa vida. Sem ela, hoje em dia, com todas as dificuldades que a gente tem de produção de alimentos, etc, etc e tal, iríamos todos passar fome, tá? Uhum. Como eu posso dizer? Indústrias e indústrias, né? Sim, indústrias e indústrias. Tem indústria que, pelo amor de Deus, até a própria comunidade que trabalha em indústria acha terrível. Mas o que eu quero dizer, eu vou tentar me explicar por outro caminho. Quando eu estudei engenharia, os meus colegas não sabiam o que era uma alface, não sabiam o que era uma banana, não sabiam o que era um frango. Então, eles acabam entrando numa indústria em que o frango ele vai ter cara de um pó, o ovo vai ter cara de pó e o cacau vai vir ali de qualquer jeito, simplesmente vai entrar numa máquina, vai ser processado e vai ser transformado em chocolate. Eles não têm o conhecimento que a gente tem na gastronomia e todo esse carinho e esse amor envolvido em torno do alimento, né? Para a indústria, muitas vezes o alimento é só uma maneira de alimentar outra pessoa, de maneira rápida, barata e em alta escala. Sim. Por outro lado, a cozinha ela tem muito a aprender com o conhecimento da indústria. Para quê? Para que ela possa se desenvolver, para que ela possa criar técnicas novas, para que ela possa, enfim, seguir adiante cada vez melhor. Até, por exemplo, quando a gente pensa em açúcar, poxa, eu não quero mais usar açúcar refinado. O que eu posso fazer? Existem N fontes que a própria indústria de alimentos usa e que pode, sim, ter essa passagem para confeitaria mais artesanal. Não que a indústria use ou não certo, mas ela tem esse conhecimento, tem esses produtos. Uhum. Né? E produtos que muitas vezes só chegam para ela. Então, eu acho que se as duas se conversassem, elas iam evoluir muito melhor. Isso acontece muito lá fora. E eu vi acontecer de uma maneira brilhante. Então... Na Fundação Alicia? Sim. A gente às vezes atendia uma indústria que, por exemplo, a Fundação Alicia hoje ela está com uma parte muito mais voltada para nutrição,
enfim, alimentos para pessoas que realmente têm enfermidades severas. Então, pessoas que têm câncer e não conseguem fazer uma deglutição correta. Então, eles desenvolvem alimentos para que essas pessoas possam continuar se alimentando e que não se alimentem só por sonda. Sim. E às vezes a gente recebia esse pedido das indústrias, as indústrias querendo, olha, a gente atende um público vegano, mas a gente quer fazer uma linha de produtos específicos para hospitais que atendem pessoas com câncer. E a gente ia lá, com todo o conhecimento daquela indústria sobre aditivos, enfim, ingredientes diversos, e produzia aquele alimento com sabor, com cor, na medida do possível, para entrar em escala industrial. Falar em indústria, eu posso falar de uma pessoa que produz, sei lá, se você produz 5.000 brigadeiros em um dia, você é uma microindústria, né? Então, a gente precisa ter esse conceito de indústria um pouco mais claro. Não vilanizar o tempo todo, mesmo porque a gente depende dela o tempo todo, né? A gente depende do café, que ou está moído, ou está ali num grãozinho super cheiroso, muito bem processado. Em um contraponto, a gente tem aquela indústria do café que é extremamente torrado, ruim de tomar e que está em todas as prateleiras do supermercado, né? Então, a gente, tendo conhecimento, a gente sabe que tipo de indústria a gente pode ou deseja consumir, né? Então, é o que você falou, existem indústrias e indústrias. A escolha por qual produto você vai consumir tem que vir de você mesmo em saber sobre o alimento, né? E de que maneira, ao ter esse conhecimento e ao fazer essas escolhas, a gente consegue também ter alguma influência para moldar a indústria, né? Porque Sim. ela também é esse ser vivo, assim, que está muito relacionado com as nossas práticas, né? Acho que tem isso que a gente repete exaustivamente de comer e cozinhar é um ato político. Eu sempre faço a ressalva de que é um ato político para quem tem a escolha de fazê-lo, porque num país como o nosso, muitas pessoas não podem Exato. fazer as escolhas alimentares com a autonomia de escolha que muitas vezes a gente tem, mas nós que temos também esse fardo para carregar de que, bom, né, tenta fazer escolhas que sejam, que reafirmem o modelo de existência e de produção de alimento que a gente concorda, né? E aí também uma outra coisa que é do tipo, para quem está aí na chefia de restaurante, ou para quem está desenvolvendo produto e vendendo, se você não consegue fazer tudo com frutas locais, por exemplo, faz né? Começa, cria um produto, desenvolve, estabelece a tua rede, experimenta. Ou mesmo para quem está fazendo confeitaria aí em casa, compra cumaru, experimenta o cumaru, se habitua com o uso dele, depois você tenta outro, vai no puxuri, vai na amburana, né? Mas fazer esse exercício, se colocar nesse movimento é muito importante, né? Até tem uma questão muito grande na confeitaria que é o uso de margarina. Sempre vem uma pergunta dessa para mim, Joyce, o que você acha da margarina? Eu acho que assim, tudo vai depender do seu poder de compra, do doce que você está fazendo, de quem você quer atender. E é muito isso que você falou. Se você precisa comprar a margarina, mesmo entendendo a qualidade da manteiga e os defeitos da margarina, aonde você pode contribuir de uma maneira que, enfim, o todo daquele doce ou da sua linha de produtos seja, não sei, mais brasileira, mais orgânica, mais com aquilo que você acredita, né? Então, a gente sempre tem que colocar as coisas numa balança, não ser tão radicais. Existem situações e situações, produtos e produtos, pessoas e pessoas, e por isso que é muito importante a gente tentar conhecer um pouco de tudo, né? Para poder ter esse poder de escolher. Num momento aqui da nossa conversa, e isso é algo que você repete em vários momentos, você faz então um recorte, uma diferenciação entre uma confeitaria brasileira, que é uma confeitaria de onde eu entendo a partir da tua fala, que é uma tentativa, um esboço, um movimento em construção, e a doçaria brasileira. Você consegue conceituar esses dois pontos para quem tá ouvindo a gente? Consigo. Eu acho que a doçaria brasileira, ela vem muito
de um produto quase não, se eu falar isso vai ficar confuso. A doçaria, ela vem muito do empírico, ela vem muito da história, muito da maneira que a gente foi colonizado, e ela tem uma esfera muito plural. Então, por exemplo, se a gente falar do bolo de noivo pernambucano, ele é um bolo com uma influência muito grande inglesa e que acabou indo se adaptando pouco a pouco para os nossos ingredientes, para os nossos costumes e pá, ele se fixou como um bolo pernambucano que tem que ser feito em Pernambuco, maravilhoso e que todo mundo ama. Isso para mim é doçaria. Desse ponto em que a gente fixou muito bem os nossos doces, a gente começou a ter uma influência muito forte, né? Lá para a década de 60, muito forte externa, no sentido de que não que aquilo foi produzido dentro do Brasil, mas aquilo era produzido fora, por exemplo, cookie, buttercream, que mais? Naked cake, entremê, milkshake, então, que não é da confeitaria, mas bom, tem um cardápio imenso, brownie, tem um cardápio imenso. Brownie. São coisas que eram produzidas fora, a gente aqui babava ovo e trouxe para o Brasil. E aí, nesse ponto, a gente começou a pegar a confeitaria, que é muito bem estabelecida em outros países, e trazer para dentro do Brasil. E aí, a confeitaria, ela realmente vai depender fortemente da indústria. Ela não depende tanto do saber, ela depende da indústria, ela vai depender do chocolate que está ali no mercado, da farinha que vem no saquinho, do açúcar. É uma junção de ingredientes de quase fácil acesso e também uma cópia muito grande de um conhecimento francês, né? Que é a grande questão que a gente segue fazendo. E aí as questões são muito amplas, né? Você foi para a engenharia, eu vim da literatura e da psicologia. Então, eu acho que essa também é uma característica muito comum na gastronomia e isso traz algo muito interessante, que são esses diferentes olhares, né? E culturalmente o Brasil, né, um país que nação como colônia, segue sendo colonizado e na gastronomia a gente faz essa reprodução constante, que é tentar fazer algo aqui tão bom quanto de fora. Então, é sempre memético, né? É sempre reproduzindo, tentando fazer uma reprodução aqui dentro de algo que está bombando lá fora. E aí eu retorno no que você trouxe dessas tendências, das ondas, né? Com um agravante de que essas tendências, elas não coexistem, parece que elas não podem coexistir, né? Ela tem que ser avassaladora, ela tem que derrubar tudo aquilo que estava posto antes ou que existia como prática antes, porque ela precisa reinar hegemônica durante 6 meses ou 2 anos para depois vir uma outra grande tendência, né? Exato. E isso que você falou de que a gente está sendo constantemente colonizada é muito real. E mais, alguém comentou aqui que eu sempre tento pegar uma técnica francesa, usar ingredientes brasileiros e criar algo brasileiro. A grande questão você vai para Portugal, você vai comer pastel de Belém, o pastel de nata, porque você sabe que ele é típico dali, ele é muito bem conhecido e faz parte da história, né? Tudo bem, você pode comer um entremê em Portugal, não tem problema nenhum, né? Somos universais, assim, estamos todos globalizados. Só que você sabe que aquele doce é português. Se você for para, sei lá, para o Oriente Médio, hoje eu estava vendo no Instagram de um confeiteiro, acho que ele é de Istambul, e o cara fazendo aqueles doces maravilhosos e, tipo, só faz aquilo. E se você vai para lá, você vai querer comer isso, né? E não um entremê, por exemplo. Sim. Nada contra o entremê, apesar de estar parecendo, não ter nada contra. Ele foi o exemplo do dia, né? Porque ele fala de uma perspicácia, né? De uma exatidão, de um luxo que está muito demarcado pela patisserie francesa, né? Exato. E aí, quando você pensa num confeiteiro no Brasil, o cara não quer fazer um doce de abóbora. Ele quer fazer o naked cake. Ou ele quer fazer o naked cake de abóbora.
Tudo bem, nada contra isso, mas cadê o que é o real nosso? Cadê a nossa doçaria ali sendo carregada dia a dia também, mostrando para o mundo, da mesma maneira que Portugal mostra o pastel de nata, por que a gente não mostra o nosso doce? Né? A gente tem pratos da cozinha quente muito bem identificados, mas na doçaria... Na doçaria nem tanto. E as técnicas envolvidas com isso, né? Porque, por exemplo, um doce de abóbora bem feito precisa, ou o doce de abóbora em cubos, precisa do uso do cal, né? E aí tem todo um aparato técnico específico que, ao não reproduzir, ao não praticar, a gente perde a chance de perpetuar essa prática e também ampliar essa prática para outros usos, né? Onde que eu posso usar o cal, que não só no doce de abóbora, no doce de mamão ou no doce de coco, né? De que maneira eu posso fazer esses cruzamentos e trazer essas técnicas para outros momentos da confeitaria, da cozinha brasileira, né? A gente sabe fazer o brownie, mas a gente não sabe fazer um doce de abóbora. Então, isso eu acho um pouco, não sei, estranho. Pelo menos em termos da gente saber a nossa história e né? A gente fala, vamos valorizar. Você vai valorizar no momento que você consumir, que você souber fazer, que você souber essa história, que você, enfim... E reconhecer as especificidades, né? Desculpa, tô te interrompendo o tempo todo, Joyce. Eu sou essa pessoa que começa a falar. Não. Então tá. Mas algo que a gente também tem falado muito aqui nas nossas lives, e aí tem todas salvos no nosso IGTV, que é a questão do reconhecer os territórios. Então, a gente conversava com a Joana do Manioca Brasil e ela falava sobre tucupi, e a gente fazia essa inflexão que tudo bem, a gente trata como tucupi, mas são tucupis. Cada região vai produzir um tucupi, né? Vai ter uma nuance de sabor, mais ácido, mais temperado, menos. Um outro exemplo é o doce de leite, ou o doce de abóbora, ou as nuances de sabor, né? Eu sou do sul do Brasil, o doce de leite da Serra Gaúcha é tremendamente diferente do doce de leite mineiro, ou do doce de leite da Chapada Diamantina, ou doce de leite de corte. Ou mesmo pé de moleque, que lá no norte do Brasil vai usar castanha de caju e farinha, ao invés de amendoim. Então, isso de também conhecer para saber dessas territorialidades é incrível, né? Exatamente. E a gente não conhece. Eu acho que se eu pegar em meia dúzia de confeiteiros que realmente sabem e se interessam, vai ser muito, né? Às vezes eu coloco algumas coisas até no Instagram, as pessoas, nossa, nunca vi, nossa, que interessante. E a gente é estrangeiro dentro do nosso próprio país, que a gente sempre olha, né? Eu acho que isso é uma questão muito cultural e histórica, E acho muito importante, por exemplo, que o Instituto Brasil faz, porque a gente vai se incomodando e remodelando o pensamento e indo, poxa vida, realmente eu não entendo nada sobre o meu país. Nada contra, eu sempre falo assim, puxa, eu amo macarrão, eu adoro a cultura francesa, eu quero ser um confeiteiro que faz macarrão. Maravilha! Tá tudo bem. Não é todo mundo que precisa, é o que eu falo, ninguém precisa sair salvando índio se não é o seu propósito. Mas se corra atrás desse conhecimento e ajude a fazer todo esse processo de valorizar, de trazer, enfim, tudo que é necessário. A gente está caminhando aí para os finalmente, tem 10 minutos, eu falei que o tempo ia voar, e eu queria tocar em alguns assuntos, vou ver se eu pego umas perguntas aqui. Uma delas que já passou é o próximo Compartir, todas querem saber. Eu imagino que esse ano presencialmente não vai ter, mas e aí, quais os planos? Então, esse ano, quando começou a pandemia, eu fiz um Compartir piquititico, não, né? Quando começou essa onda de live, eu falei, vou tentar para ver como que eu me sinto, porque eu me senti assim, falei, não, ele não entregou o que ele quer, ele tem que entregar, que é essa presença, essa troca, né? O calor humano, a gente precisa estar lá debatendo junto. Então, eu resolvi não fazer ele esse ano. Ele ia completar 5 anos, então ia ser um evento super legal que a gente estava planejando e assim, em julho ele já está pronto para ser vendido, aí eu acabei cancelando tudo. Ano que vem, dependendo de como a situação toda ficar, a gente vai fazer e aí vai ser para o fim do ano, porque acho que até o meio do ano a gente não vai ter muitas respostas ainda. Sim. Mas ele vai continuar trazendo essa mistura de profissionais e de conhecimentos
E ainda mais, né? Nessa quinta edição eu quero aprofundar ainda mais esses debates e esses nós que dá na cabeça quando a gente sai do evento. Então, ano que vem, provavelmente ele acontece. Estamos aí todos torcendo pela vacina, sobretudo, e agora mais um motivo para torcer para essa vacina e apoiar a ciência. Acho que a nossa conversa Exato. de hoje tem muito sobre isso. Tem um comentário aqui da Bruna que fala que a avó fazia bolo no olhômetro. Eu acho incrível. E eu sou o tipo de pessoa que faço bolo no olhômetro. O ponto é que, quando a gente fala da atuação profissional, é importante que a gente dê alguns passinhos a mais para além do olhômetro, né? Acho que é sobre isso, né? Porque imagina só, seu cliente come o seu bolo hoje. Ai, que delícia, vou voltar e vou comer de novo. No olhômetro, pode ser que ele não fique igual. Pode ser que sim. Trabalhei com profissionais também na confeitaria que o cara faz tchuc, tchuc, tchuc. De tanto que ele faz, ele sabe ali o ponto correto. Mas quando a gente precisa ser preciso, e às vezes a gente precisa dessa precisão, então o olhômetro não vale. Joyce, pergunta final. Eu tô aqui, um olho em você e o outro no relógio, novo normal. É uma pergunta capciosa e eu sei que meio sem resposta, mas de onde você vê, a partir da tua prática, quais os desafios aí para a próxima década da adoçaria ou da confeitaria brasileira? Por onde que você acha que passa? Eu acho que o primeiro desafio é a gente repensar açúcar, mas repensar ele de maneira inteligente, não só vilanizando, porque a gente precisa entender o papel dele, histórico, cultural e também químico, e repensar muito bem outras fontes de açúcar, né? A gente gosta muito de ficar só no açúcar branco, mas a gente tem rapadura, melado, e a gente precisa fazer as pazes com esses sabores. Tem gente que às vezes eu uso rapadura e fala, ai, rapadura eu não gosto. E até de maneira pejorativa fala, né, tem um gosto muito, sei lá... Eu falei, gosto do quê? Tem gosto de açúcar puro ali, né? Cozido, mas... E os sais da fruta, né? Esse gosto da fruta. Sim, mas acidez. A cor incomoda também, muitas vezes, né? E a gente não sabe usar rapadura. E os engenhos literalmente, eles estão sumindo, né? É muito difícil achar engenho. Acho que a gente vai repensar açúcar, e eu acho que a gente vai repensar muito... Eu vejo uma necessidade muito grande das pessoas criarem identidade própria na confeitaria, né? Porque todo mundo fala, tá todo mundo fazendo bolo com buttercream, tá todo mundo fazendo bolo de não sei o que lá. Eu quero fazer algo meu, com uma linguagem minha. Então, eu acho que a gente vai começar a voltar esse olhar para realmente, para a nossa história, para o que nós somos, o que nós fomos, e aí desenvolver uma confeitaria mais identificável, mais que as pessoas realmente queiram entender, olhar, consumir, valorizar. Acho que é isso. Passa muito pelo que a gente tem falado no Instituto, porque sempre nos fazem a pergunta de quando a cozinha brasileira vai dominar o mundo. Acho que é um grande desejo, né? Quando que a cozinha brasileira vai ser a cozinha peruana, vai ser né? E aí a nossa resposta é sempre quando o brasileiro começar a comer comida brasileira. E se apropriar do ingrediente brasileiro e festejar com a comida brasileira e escolher um cardápio brasileiro para dias especiais, né? Então, passa por aí, porque é a partir daí que ela se desenvolve, se ganha força para conquistar novos lugares, né? Tem um doce que você acha que é emblemático da doçaria brasileira, ou um jeito de fazer que é emblemático da doçaria brasileira? Um jeito de fazer... Puxa, eu acho que os nossos doces de corte, eles são bem emblemáticos. Não que sejam só nossos, porque a gente, né, enfim, pegou influências de outros povos, mas quando a gente fala em goiabada, eu acho que a gente consegue falar isso quase de norte a sul, né? Sim. E goiabada usada de diversas maneiras, em diversos produtos. E eu acho que o nosso é muito do mexer o tacho, né? Em cada região do país que você for, vai ter um tacho, vai ter alguém ali mexendo o tacho no forno, no fogão a lenha. Então, para mim, lenha e tacho e colher de pau
Que São lindo! bons símbolos. Eu digo que é poesia, porque passa pela rapadura, lembra a casa de farinha, né? Fala de uma entrada tecnológica, de algo tecnologicamente muito desenvolvido aqui, né? Sim. E aí com as nossas frutas, a goiabada, a umbuzada, o doce de cupuaçu. Para mim, eu lembro sempre muito dos doces secos no sol. Acho que tem um pouco disso né, desses que não são de corte, mas que são secos no sol durante dias para serenar, para fazer a casquinha e se preservar por mais tempo. Sim. A Bel está perguntando qual é o seu bolo preferido. Eu tenho um chute, mas eu quero que você responda. Não, chuta. O meu chute é bolo de fubá. Acertou. Acertei? É o bolo de fubá porque eu tenho uma história com esse bolo. Ele me ajudou, enfim, a percorrer uma receita ideal para o bolo de fubá. E foi quando eu descobri que eu gostava de bolo de fubá, porque até então eu falava, ai, bolo de milho, que nojo. Eu era uma criança tipo, ai, bolo de legume, de cenoura, de não sei o que lá, não dá. Então, o bolo de fubá ele tem um espaço muito importante na minha vida. O curso que você deu no Instituto, para mim, foi muito interessante, que para quem não soube, foi um curso em que a Joyce fez com os mesmos ingredientes, muitas versões ou versões diferentes do bolo de fubá, variando a técnica de produção desse bolo. Né? E aí também a gente usou o fubá crioulo para falar dessa importância do milho na culinária brasileira. Foi muito legal essa aula. E aí já vou dar um spoiler porque a gente está encerrando. O projeto Crioulo, a Casa Guasti Ataré, que foi quem forneceu o fubá para essas aulas, a gente vai ter uma conversa com eles na semana do dia 25 e vão falar desse processo de produção e de resgate dessas técnicas relacionadas ao milho crioulo no Brasil. Você também nos apresentou a farinha de fubá, que eu não conhecia presencialmente, assim, só de nome. E essa também ela é bem desconhecida. Mas aí ela fica para uma próxima Ela conversa. fica para uma próxima. Joyce, muito obrigado. Eu que agradeço. A live vai ficar salva. Agradeço a tua generosidade. Profissionalmente, agradeço os avanços que você faz e os insights que você nos gera. E espero que a gente possa aí seguir se aproximando nessa trajetória do Instituto com você. Com certeza. Obrigada. Amei a conversa, amei conversar com você. E tamo junto, precisando é só chamar. Então pronto. Um beijo, até mais. Eu acho que eu vou fazer um bolinho. Tchau. Tchau.